O casal Eduardo Sterzi e Verônica Stiger são parceiros na vida e na literatura. Eles vêm ao Arte e Letra para falar de livros, poesia e teatro. O Arte e Letra volta já. Olá, Eduardo e Verônica. Eduardo é autor do livro Cavalo, Sopa, Martelo. Nós vamos falar sobre esse título. E a Verônica lançou Massa Morda, também um título bem enigmático, não é? Vocês fizeram o lançamento em conjunto dos livros para comemorar 20 anos de um casamento amoroso e literário, não é isso? De quem foi essa ideia maravilhosa e como é essa parceria de vocês? Essa intimidade ajuda na produção literária, será? Sim, ajuda muito, né? A ideia foi do Eduardo. A ideia surgiu pouco antes de nós completarmos 20 anos de namoro e casamento, né? Porque, na verdade, de relacionamento. De relacionamento, né? Então, não tem muito uma fronteira entre uma coisa e outra pra gente. Então, surgiu essa ideia de nós estarmos com textos que nós tínhamos feito nos últimos anos e chegou um momento que nós, não, vamos publicar, e tinha essa ocasião, nós, não, vamos usar essa ocasião para esse lançamento, comemorar, fazer uma coisa que perpassa a nossa vida toda, então, que é muito forte na nossa união. Nós somos os leitores primeiros dos textos um do outro. Né? Isso então, é muito bom, não é? A gente ter alguém assim próximo da gente que tem um olhar também crítico, exatamente, né? E de colaborador. Vocês trocam figurinhas assim? Sim, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, assim. O que você enquanto acha tá disso? fazendo, não é ótimo, assim. Enquanto eu estou fazendo um texto, eu estou sempre comentando com o Eduardo, tive uma ideia de fazer assim, não, o que acha disso e coisa e tal. E aí, parece que eu não consigo ir adiante sem saber a opinião do Eduardo, saber se eu estou andando... E os dois acartam, um acarta a ideia do outro. Sim, conversamos bastante a respeito, bastante, né? Claro. Então, algumas escolhas que ficam claras quando a gente conversa, que às vezes o outro fica em dúvida por que aquilo ali é feito daquela maneira, e conversamos a respeito. Né? Muito bom. Eduardo, no livro você cita Oswald de Andrade, Murilo Mendes. Eles são suas referências literárias ou há mais alguns autores? Há muitas outras, né? Mas são dois autores de que eu gosto bastante, que eu estudei bastante também. Então, sobre Murilo Mendes, eu fiz minha dissertação de mestrado, por exemplo. É um trabalho que eu devo publicar em breve. Na verdade, já revisei várias vezes, eu acho que agora estou chegando num... É um pouco complicado, né, a gente passar um trabalho de uma tese para um livro. Para um livro, né? Que são duas coisas diferentes. Né? São dois, você tem o mesmo conteúdo, mas muda, né? A apresentação, exatamente, a linguagem. Às vezes também a própria questão do tempo também. Eu fiz já há alguns anos, eu acho quase 10 anos. Eu fiz essa tese bastante e nunca tempo. quis publicar antes? Quis publicar antes, mas eu acho bom que eu não tenha publicado antes, porque agora eu acho que eu tive a clareza necessária para saber o que cortar. A gente amadurece, exatamente, né? Eu acho que o tempo ajuda também as coisas a sentarem. Eu tinha um professor que dizia que a tese estava no momento de começar, depois que você acabou de escrever. Exatamente. Quando você acaba, você sabe o que tinha que escrever. É verdadeiro isso. Você escreve para descobrir o que você escreveria. Né? E você, Verônica, quais são as suas referências na literatura? Bom, você gosta de muitos, pelo jeito. Gosto de vários, né? Mas acho que dois autores assim que eu realmente amo são, por ordem de preferência, né? O Jorge Luiz Borges, o autor argentino Borges, né? E o Kafka. Né? E, na verdade, eu até falo Kafka agora, mas assim, o Kafka é um autor que faz tempo que eu não leio, né? Que eu não releio, né? Na verdade. Mas o Borges é aquele autor bem mais presente. Constante. É aquele que eu estou sempre relendo, sempre comentando. Não canso de ler O Sul, por exemplo. Parece que alimenta, né? Alimenta, sim, né? A imaginação, uma opção de coisas, assim. É verdade. Verônica, eu pediria para você ler um poema muito bonitinho que você tem, interessante, o Júlia, que eu gostaria, que eu gostaria de que você falasse depois um pouco sobre ele. Tá, né? Então, só para chamar a atenção, ele é Júlia, vírgula, né? Júlia, vírgula. Porque ele é, né, um vocativo. Júlia, né?
Fosse meu aniversário em Lisboa, compraria uns 20 pastéis de Belém para a viagem, atravessaria a rua, me sentaria num dos bancos da praça e, enquanto me lambuzasse com os doces, lembraria que dali de perto partiram as caravelas rumo ao Brasil. Eu me vi sentada ali na praça, comendo, lambuzando com esses doces. Você fala nesse poema sobre distância, viagem, né? Mas ao mesmo tempo com uma coisa assim bem gostosa, que é comendo doces. Sim. Como é que é isso? Esse poema, na verdade, surgiu de um pedido que um amigo nosso fez, né? Que a mulher dele estava em Lisboa, né? A Júlia, a qual eu me refiro no poema, né? E ela estava sozinha lá fazendo uma pesquisa, uma parte do doutorado, e ela ia fazer aniversário sozinha em Lisboa, né? E aí ele pediu que os amigos mandassem postais para ela, né? E aí eu fiz esse poema justamente, que ele começa dizendo, se fosse meu aniversário em Lisboa, né, eu compraria, por quê? Para comemorar esse aniversário, eu compraria os pastéis de Belém, que eu amo, né? Quem não ama? Claro, né? Então ele realmente já começa pela distância, né? Ele é um poema que começa pela distância, que é falando com a Júlia, que não está aqui, né? Que ela está lá em Lisboa, né? A Júlia que está lá distante, então falando para ela, olha, na verdade é comemorando o aniversário, dizendo parabéns pelo seu aniversário. Então, se fosse aí, né, eu iria lá e compraria esses pastéis. E depois, por que eu pensei em Belém? Porque era muito perto de onde saíram as caravelas para o Brasil, né? Que aí ia lembrar essa ligação com o país dela, nosso país, e o país também da Júlia, né? O país de origem, a distância, né? Essa distância que nos separa. Né, a mim da Ficou Júlia, muito né? bonito. Muito. Separa e une, na verdade, né? Porque foi de lá que partiram, né? É, Então tem essa brincadeira também, que foi de lá nós que partiram. Nós vamos daqui para estudar lá e exatamente. voltamos. É interessante. Eduardo, o seu livro reúne 3 textos de teatro político. No prólogo, você fala sobre a despolitização, né, na nossa sociedade atualmente. E você afirma que, de todas as artes, o teatro é a única, originalmente e intrinsecamente política. O teatro hoje ainda é essa ferramenta política capaz de fazer as pessoas refletirem? O que você pensa? Eu espero que seja, que seja. Eu acho que as peças que mais me interessam na atualidade continuam sendo muito políticas. Eu acho que talvez não necessariamente políticas de maneira explícita. Acho que muitas vezes se trata de uma política por tratarem de questões fundamentais, né? E sobretudo, eu acho que o caráter político do teatro está muito ligado à sua própria constituição formal, né? O fato de que nós vemos ali encenado, em figuras humanas, né, um determinado conflito. O teatro sempre lida com conflito, né? Sim. E aqueles personagens que nós vemos no palco quase nunca representam a sua individualidade, sua singularidade sem ligação com nada externo. Eles estão ali como figurações de forças. Como representantes, de forças né, que são forças sociais mesmo, né? Então, acho que mesmo o teatro que trabalha com questões de sexualidade, por exemplo, sexualidade é uma questão fundamental hoje em dia, né? Até se a gente pensar toda a repressão que há em relação... Sempre foi, né? Sempre que foi. Agora está se trata mais abertamente, não é? Então, toda a repressão que ainda há hoje em dia em relação aos homossexuais, por exemplo, tudo isso, quando se trata de sexualidade, isso vem à tona, né? Isso vem à tona. Então, os grupos que eu admiro, particularmente, isso de uma maneira ou de outra acaba vindo. Você tem no primeiro texto, que é o cavalo, que é uma figura, né? Você traz para os leitores uma conversa entre patrão e empregado. Só que você fez de uma forma muito diferente, né? O empregado carregando o patrão constantemente às costas, né? Qual a mensagem que você está passando para o público? Ali, na verdade, não chega a se constituir nem como empregado, né? Que talvez seja até algo que perpasse os outros textos. Que a gente nota ali que é alguém que chega naquela região, né? Chega naquele lugar, e encontra essa pessoa e contrata. É quase uma espécie de emprego temporário, um serviço temporário, né, a tempo. E aí, sim, o trabalho é esse, é conduzi-lo através de um território, né, inóspito, então chega a se falar de cobras, etc., que tem na região, e essa pessoa carrega a outra nas costas, né?
cai a outra nas costas. Acho que é uma metáfora até bastante... Perceptível. Bastante clara, bastante óbvia até. Eu acho que eu quis lidar até. Foi uma escolha deliberada de lidar com metáforas que fossem muito óbvias, que fossem muito claras, né? Eu acho que... Para que a compreensão fosse também Para que a compreensão fosse muito imediata. clara e também um pouco para se contrapor a um certo discurso crítico que está muito presente hoje em dia, em que a clareza dos propósitos políticos da arte é muito desvalorizada, né? Então tem essa acusação de tal obra é panfletária, tal obra é política, então ela não valeria por ser política, ela seria... Está fazendo propaganda de propaganda, princípios exatamente. políticos. Exatamente. E eu não acho é a que, sua intenção. Né? Não, eu acho que até foi uma espécie de brincadeira, insistir nisso como uma espécie de contraposição. Eu gosto muito de fazer isso, assim, pegar algo que o discurso crítico desvaloriza naquele momento e tentar incidir naquela forma. Isso dá para perceber. No outro texto que você tem na sequência, que é a sopa, né? Você misturou ali torturadores, inquisidores da Idade Média, nazistas, e acabou fazendo um texto meio surreal, meio do absurdo. Como é que foi essa criação? Não se sabe exatamente o que está acontecendo ali, né? Porque é uma cena em que uma pessoa chega a um determinado... parece ser um abrigo. Não fica muito claro de que se trata, né? Ela chega nesse abrigo, ela está em busca de comida, dá para se notar que ela está em busca de comida naquele abrigo, e ali ela começa a ser interrogada pela pessoa que a recebe. Mas, ao mesmo tempo, há toda uma cena muito estranha, que é essa da sopa que vai sendo servida ininterruptamente, né? E começa a vazar, começa a correr por cima da pessoa, da sopa que dá título ao texto, né? Então é uma situação que é bastante complexa ali e acaba surgindo essa interrogação, né? Que é durante esse interrogatório tem essa interrogação fundamental, que é se aquela pessoa participou de genocídio praticado pelos nazistas, né? Que é uma pergunta, aliás, que eu tirei daquele formulário não sei se ainda existe isso, mas o formulário de pedido de visto para os Estados Unidos. Né? Que eu me lembro isso, quando eu era criança, eu tive que... havia no formulário uma pergunta desse tipo. Foi uma coisa que ficou sempre na minha mente, né? Que eu me lembro que eu era criança, eu fui aos Estados Unidos e eu me lembro que eu tive que preencher essa resposta, se eu tinha praticado genocídio a mando do governo nazista da Alemanha. Eu me lembro, primeiro me causou espanto essa data, né? Como é que eu, uma criança, tinha que... Ali a gente vê o absurdo do poder, né? Que o poder interroga os outros e faz responder mesmo aquilo que não faz o mínimo sentido. Exatamente. E outra coisa, o fato de que é absurdo isso e seria absurdo também o fato de que se restringe essa questão a um genocídio praticado pelo governo nazista da Alemanha, né? Ou seja, em alguma medida os outros genocídios estão todos liberados. Né? E você ainda tem uma situação de que será que a pessoa estava esperando o bebê e exatamente, rompe a virada bolsa, final, né? Que não e ela ficou, ela própria, perplexa com aquilo. É muito surreal. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Eduardo Sterz e Verônica Stiger revelam mais da arte deles. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com Eduardo Sterz e Verônica Stiger, escritores, críticos e poetas. Eduardo, você tem no terceiro texto, que é o Martelo, é um homem nu, né, à procura de emprego. Você fez uma abordagem bem diferente, né? Nessa história há uma linha assim tênue entre a ironia, você faz um humor, né? Como é que você fez para dosar isto? E eu fiquei imaginando a cena, né? Esse homem nu reclamando que estava sem sapatos. Exatamente. Como é que você juntou isso tudo? Que é uma metáfora também, né? Dessa nudez do homem contemporâneo frente ao poder, né? Frente ao poder, basicamente.
E o poder econômico ali naquele caso é o poder econômico. Então ele vai pedir um emprego e realmente a preocupação dele, ele completamente nu, e a preocupação é se ele tem sapatos, que ele está sem sapatos, né? Sem sapatos. E é um pouco é uma preocupação que, em alguma medida, ela tenta condensar esses absurdos todos, né, dessas situações. Assim, quer dizer, tinha coisas muito mais graves. Você quer pedir alguma coisa, tem coisas que são muito mais graves, mas você fica preocupado com um detalhe que é irrelevante no fim das contas, né? E tanto que chega aquele momento em que o outro personagem nota que ele não está composto, né? E passa a gravata, né? Que é uma coisa tenebrosa também, né? Cômica e tenebrosa. Você junta o irônico, é uma ironia total, e o cômico ali em cima. Eu acho que o riso é muito eficaz, né? Para que a gente veja o absurdo das coisas. Né? Eu acho que ele e o martelo sueco, que primeiro ele não conhecia, quer dizer, ele falou que conhecia, mas não conhecia. Exatamente. O outro dizia que não existia. Muito interessante. Exatamente. Essas exigências absurdas também, né? Que são feitas. Vocês têm os textos reunidos, né, nesse livro, que é o Cavalo, Sopa e Martelo, são peças de teatros, e junto com o texto seu, né, que está no livro Massa Morta, que é Pet e Morgue, vocês já fizeram uma encenação deles, né? No programa das Satirianas, na Praça Roosevelt, foi isso? Foi. Assim, eles foram encenados dentro de um... Tem esse grande festival que o grupo Sátiros promove, que é as Satirianas, né? Aí, dentro desse festival, tem um evento que se chama Drama Mix, né? Em que, no início, nos primeiros, a ideia era o quê? Chamar 72, se eu não me engano, né? 72 pessoas para escreverem 72 textos de até 20 minutos, em que ficariam 72 horas rodando ininterruptamente, né? Então, tinha teatro ininterruptamente. Às 7 da manhã tinha peça, 3 da tarde tinha peça. Era uma seguida da outra, uma seguida da outra, minutos 20 de duração. minutos de duração no máximo para poder dar tempo. E conseguir esse tempo, né? E aí, o que aconteceu? A partir, acho que de 2006, se eu não me engano, né, o Ivan Cabral, que é do Sátiros, nos convidou para escrever pequenas peças, né? Então, a gente começou a escrever, e aí todas as que o Eduardo fez, ele reuniu nesse livro, né? E porque teve algumas peças que eu fiz que foram contos que eu já tinha adaptados, né? Aí, claro, eu não reuni nesse livro, mas essa peça que era inédita, essa Patti Morgue, eu reuni nesse, né? E a minha peça, nós dois dirigimos. Né? Vocês que dirigiram nós que dirigimos. Aí foi legal, foi uma experiência de direção. Nossa, né? eu faço ideia, porque escrever é uma coisa, Exatamente. dirigir é outra. Dirigir é outra, né? E a sua Patti Morgue é muito interessante no sentido de que a pergunta está sempre lá, né? Onde eu estou? Onde estou? Onde estou? Como é que você chegou a esse título, Verônica? Esse título foi difícil, né? Porque eu estava pensando que eu queria reunir o Patti Morgue, queria reunir esse 1956, que é esse de fragmentos, que é quase uma reportagem, né? E o Júlia, o poema do Júlia. E eu pensei, o que eles têm em comum? Porque eles tinham, claro, uma coisa em comum. E aí eu notei que eles têm, em algum momento, esse negócio de ou comer ou beber, né? No Patti Morgue, a Morgue oferece um sanduíche para outra, e elas dividem, tanto que a relação delas começa justamente pela divisão desse sanduíche, né? No 1956, o que liga ali todos eles é que eles bebem alguma coisa, né? Então, os personagens sempre bebem alguma coisa, e no final a Júlia, embora seja comemoração de um aniversário, ela começa, né? Compraria 20 pastéis, né? Nós podemos dizer que Patti Morgue aparece assim como uma obra aberta, que o leitor pode tirar vários significados, tem uma participação. O que você acha? Eu acho que toda obra ela sugere vários encaminhamentos, né? Eu acho que o leitor pode ter algumas interpretações que estão dentro de um número X de possibilidades, né? Mas eu acho que dentro desse número X há uma série de encaminhamentos, uma série de leituras que podem ser feitas, né? Aliás, eu não tinha percebido ainda como realmente aquela pergunta onde estou, ela se repete. Ela né? segura o texto assim e te faz pensar na sua posição no mundo, vamos dizer Exatamente, assim. né? Uma espécie de refrão que tem um livro. Como é que é? Né? Onde é que eu estou agora? Porque estou? nós nunca estamos sempre no mesmo lugar, Exatamente. não é? Não, exatamente. Nem físico, nem lugar físico, né? Exatamente. Qualquer lugar que você pode imaginar aí. E uma das personagens é evidentemente uma viajante, né? Ela está chegando de uma viagem. É sempre né? um movimento, a ida, a volta.
Você estava falando do 1956, ela é uma coletânea, né, que foi publicada entre, acho que, 2010 e 2011, se não me engano, na revista Sem Número. Na verdade, foi um único número dessa revista que não tem número. que não tem número, né? E que devia ser a data 2010 do E você 2011, faz né? Todos eles, você trata de pessoas que morreram intoxicadas porque beberam alguma coisa, né? Ou é soda, ou qualquer tipo de coisa. E no último você faz uma espécie de uma brincadeira, né? Parece até um antagonismo. Isso foi consciente, aconteceu? Ou você resultou de alguma experiência, ou você fez de propósito? Não, foi bem no proposital, último texto. Né? Porque agora eu vou revelar, né? Porque o título desse texto, 1956, ele na verdade faz referência, né, ao ano, o ano em que da onde eu tirei essas reportagens, porque são todas notícias tiradas de jornal. Quer dizer, minto, uma delas não é, né? Uma delas não é, mas ela segue mesmo o padrão das outras, né? Mas então as outras são todas notícias recolhidas de jornal, né? Porque eu tenho uma vida dupla de pesquisadora, né? Pesquisadora na área de História da Arte. Então eu estava fazendo uma pesquisa justamente nesse ano de 1956 nos jornais. E aí me deparava com essas notícias, que eram notícias que me chamavam a atenção. E várias, né? Pelo mesmo ano, do mesmo exatamente. ano. E aí eu comecei a recolher as notícias, até que um dia eu me dei conta, não, vem cá, todas têm em comum o beber, né? Porque ou eles bebem soda cáustica em vez de água, ou então uma senhora que vai pegar uva para fazer um suco e acaba resvalando, caindo e vai internada, né? E aí, claro, isso tudo culminou com a notícia mais estranha de todas elas, que não é desses textos, não foi o que eu inventei, mas é o mais estranho, porque é um texto que termina dizendo, né, William Bisset achava que tinha 109 anos, mas na verdade ele tinha 160. Né? E essa notícia terminava dizendo que uma dos conselhos para uma vida longa, né, seria beber moderadamente. Beber moderadamente. Então, claro, justamente fazendo a brincadeira com os bebês. Aqueles morreram por terem bebido alguma coisa. Ele estava com 109 anos e aconselhava que se bebesse. Não é? Moderadamente. Mas moderadamente. Nada que o matasse. Nada, né? que o matasse. Então, claro, aí foi uma brincadeira mesmo. Mas ficou fantástico. O final ficou fantástico. Quando eu comecei a ler, falei, mas olha que coisa, né? Se são verdadeiras essas reportagens, vamos dizer assim, quantos casos semelhantes, né, de tomar soda cáustica, como é que é isso, né? Aí o último espanta. E aí, vocês estão trabalhando em novos livros, novas peças teatrais, como é que é? Que está saindo novo aí. Além da tese, né, que ele quer publicar. Eu tenho vários livros aí para sair, né? Acho que o primeiro que vai sair vai ser um livro infantil que eu terminei, assim, a questão de 2 semanas, 1 ou 2 semanas, né? Que foi um convite feito pelo Sesc São Carlos, né? Que qual é a ideia? É um livro que eu estou fazendo em conjunto com o Eduardo Viveiros de Castro, o antropólogo, né? E a ideia era transformar a teoria dele, o perspectivismo, numa história infantil. Né? Então, apresentar o perspectivismo para as crianças. Nossa, que coisa difícil. Bota difícil nisso. Eu quero depois ver como é que você conseguiu essa proeza. Eu fiquei estressada. Como é que você conseguiu essa proeza? Porque é um conceito complicado para passar num livro infantil. Num livro infantil, para crianças de 6 a 10 anos, né? Então, aí foi esse trabalho que a gente fez em conjunto. Ele me passou uma série de materiais, a gente discutindo. Aí eu elaborei essa história que se chama Onde a Onça Bebe Água. Onde a Onça Bebe Água. É o encontro do Joaci, né? Um índio com uma onça. Né? E está previsto já o lançamento? Já está previsto o lançamento para junho, né? Ele vai ser distribuído gratuitamente nas escolas da região lá de São Carlos. Que bom. Né? Que vai bom. ser, é um projeto muito, muito interessante esse do Sesc. E você, né? Eduardo, tem alguma coisa na gaveta? Tenho, na verdade, nesses próximos meses eu pretendo, na verdade, meses e ano, talvez, no próximo ano, pretendo publicar alguns livros de crítica literária, que eu já venho trabalhando. Um deles, esse texto sobre Murilo Mendes, né, do qual eu falei, mas também 2 coletâneas de ensaios críticos, um sobre narrativa e outro centrado em poesia. Né? Então, muito bom. Pretendo fazer isso. Então, trabalho dando uma de fôlego, né? Exatamente. Reunindo coisas que eu fiz aí, retrabalhando algumas coisas, acrescentando alguns ensaios,
mas seriam textos de crítica literária. Então, dá um pouco de descanso ao trabalho como escritor mesmo. E vai para a crítica, dedicar mais à crítica por um tempo. Eu gosto é uma de outra contrabalançar forma de trabalhar exatamente. literariamente também, né? Eu não vejo muita diferença entre as coisas. Você está criando, né? Só que está Exatamente, é baseado uma no criação outro. e eu acho que a criação é uma forma de crítica também. Então, eu acho que as duas coisas se ligam e a escrita une as duas coisas. Com certeza. A forma de trabalho é muito semelhante. Verônica falou que você leciona uma oficina de redação. Você tem um site, como é que é? Sim, é uma oficina é um curso, né, de criação literária que eu coordeno, né, e claro, no qual eu também dou uma oficina, né, que eles se desenvolvem na Academia Internacional de Cinema. Né? Na própria academia. Na própria Academia Internacional de Cinema, que fica ali na Rua Gabriel dos Santos, né, próximo ao metrô Marechal Deodoro. Tá. Né? Então, aí, quem tiver interessado pode dar uma olhada no site, que é www.aicinema.com.br. Né? Muito obrigada pela presença, sucesso sempre aí nos seus trabalhos. Hoje, no Arte e Letra, tivemos a presença de Eduardo Sterzi e Verônica Stiger. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.